Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Que bom que você esteja aqui conosco nessa jornada tão especial. Hoje eu vou estar recebendo um grande amigo nosso para contar um pouco da sua história. Ele que dedicou toda a sua vida praticamente à pregação do Evangelho, inclusive em outro país. Você vai conhecer um pouco dessa história maravilhosa hoje. Comigo aqui, o pastor, meu amigo Antônio Figueiredo. Como é que você está, meu pastor? Tudo bem, graças a Deus, Tudo bom. pastor Aristóteles. Seja bem-vindo e me conte tudo, me conte. E aí, como é que foi sua história, sua infância, sua adolescência? Queremos saber de tudo da história da vida do pastor Antônio Figueiredo, mais conhecido como pastor Figueiredo. Positivo. Minha gratidão a Deus, por essa oportunidade que você está me concedendo e pela confiança depositada em mim. Sim. E para mim é um privilégio estar aqui nos estúdios e sendo, inclusive, ou batendo esse papo com você, que você também tem uma história de muito valor, não é? Amém. E a sua vida tem marcado profundamente as nossas vidas como pastores aqui em Aracaju, em todo o estado de Sergipe. E um pouco de você também eu conheço, sua abnegação, sua dedicação, não é? Amém. E Deus tem honrado a sua fé. Então é um privilégio estar aqui com você e vamos bater esse papo e passarei muitas informações sobre um pouco, não é, da minha história. Sim. Me conte, pastor Figueiredo, como é que foi sua infância, por exemplo? O senhor é daqui de Sergipe, não? Sou aracajuano, viu? Meu conterrâneo, então. Conterrâneo. Meu conterrâneo. Nascido na rua São Cristóvão, 1067. Toda a minha infância, adolescência Naquela região ali. E até os 19 anos eu estive presente, eu nasci, entendeu? Nessa área, nessa região. E para mim foi muito bom, muito bom. E eu saí dali aos 19 anos, não é? Quando Deus me chamou para ser pastor, aí eu me transferi para Recife, não é? Fui fazer o meu curso de teologia no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Mas, voltando à questão da infância, a minha infância foi maravilhosa, muito boa. E eu era, assim, muito religioso. E eu, com 6, 7 anos, eu ia para a igreja católica, ali na Avenida Pedro Calazans. Sim. Tinha uma igreja ali, ainda tem, a Igreja do Rosário, só que era em outro lugar. Tinha um padre chamado Lacerda, e eu morava perto, não é? E minha mãe me levava, minhas irmãs, e o meu sonho era ser um padre, não é? Eu queria ser padre. Olha isso, o senhor queria ser padre. Ser padre. Eu ia para a igreja, às vezes sozinho, entendeu? Os meus pais não me obrigavam, mas eu sentia aquele desejo forte, não é? De ir à igreja, estar ali, aprender, e eu queria ser um sacerdote católico. Então mas estava dentro do senhor o sacerdócio, né? Já. Desde a sua infância, né? Desde a minha infância, pastor Aristóteles. E quando eu completei 9 anos, minha irmã mais velha, cujo nome é Claudice, ela visitou o templo da primeira igreja batista de Aracaju. E ela entregou a vida dela a Jesus Cristo. E como era o irmão mais novo, ela me levou para conhecer a igreja. Eu fui, gostei e fiquei ali na primeira igreja batista. Ainda na gestão do pastor Jabes? Na gestão do pastor Jabes. Jabes Nogueira. Jabes Nogueira, não é? Eu acredito que ele estava ali há 4, 5 anos, né, de sua transferência para Aracaju, vindo para pastorear a primeira igreja batista. E eu, a partir daí, não é, eu comecei a frequentar a primeira igreja. E eu ia para as reuniões, para a escola bíblica dominical, para os cultos com a minha mãe à noite. E aos 13 anos foi quando eu me posicionei. E eu fiz a minha confissão de fé. Pastor Jabes pregou no domingo à noite sobre a volta de Jesus.
E naquela noite eu senti algo assim muito diferente no interior do meu ser. E eu senti que naquela noite eu fui transformado, eu fui desafiado por Deus. O Espírito Santo me convenceu da necessidade de me arrepender dos meus pecados, porque só assim eu nasceria de novo, não é? Receberia gratuitamente a minha salvação e estaria preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, pastor Aristóteles, o que aconteceu nesse domingo à noite, não é? Quando a mensagem sobre a volta de Jesus foi concluída e o pastor Jabes fez um apelo, mas eu não tive coragem de levantar as minhas mãos, ou uma de minhas mãos. Eu fiquei relutando ali, com vergonha, e terminou o apelo, terminou o culto, e eu não fiz a minha decisão pública. Mas o que é que aconteceu comigo durante essa semana? Eu fiquei irrequieto, perdi toda a paz, e eu, diante de Deus, eu fiz uma outra confissão. Eu disse a Deus, olha, no próximo domingo eu estarei presente e na hora do apelo eu vou ser a primeira pessoa a levantar minha mão, a fazer a minha confissão pública de fé. Então eu me preparei. Isso com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, não é? E aí no outro domingo posterior, quando o apelo foi feito, aí eu levantei a minha mão, feliz da vida, satisfeito, fui à frente, juntamente com outros também que aceitaram Jesus naquela noite. E ali o pastor Jabes fez aquela oração de entrega, não é? Que normalmente nas igrejas batistas são feitas pelos pastores batistas, né? Em outras igrejas e denominações também. Então, aos 13 anos, digamos assim, aos 13 anos eu entreguei verdadeiramente, não é? A minha vida a Jesus Cristo. E a partir daí, eu senti paz no meu coração e dentro de mim nasceu essa convicção de que eu realmente era uma nova criatura em Cristo Jesus. E a partir daí, foi só aprender. Eu era muito assim, igrejeiro, não perdia cultos, não perdia reuniões, não perdia nada. A PIBA tinha reuniões de segunda a domingo e eu tinha uma facilidade também, não é? Os meus pais me mantinham e eu só fazia estudar, ir para a igreja. Aproveitei bastante, não é? E aprendi muito também. Aprendi muito por estar presente no templo, em todos os encontros e reuniões, retiros, estudos bíblicos, não é? Eu aprendi muito e para mim isso foi maravilhoso, não é? Porque eu, como aquela árvore, não é? Que cresce para cima e para baixo. Então eu tive assim um discipulado muito assim bem consolidado, não é? E isso me preparou inclusive para o futuro. Então, mas eu também me converti na PIBA em 1988. E quando eu cheguei na PIBA pela primeira vez, levado pela missionária Marta Nogueira, sim, eu vi o senhor lá já como pastor. O senhor já estava como pastor na PIBA. O senhor era, me parece que pastor auxiliar. Pastor auxiliar. Na PIBA. Então, o senhor, além de ter se convertido lá, o senhor chegou também a pastorear a igreja, a PIBA, né? A igreja que o senhor se converteu, o senhor chegou a ser pastor antes de ir para a missão, né? É verdade, pastor Aristóteles. Eu me lembro disso porque esse impacto da minha conversão, ela foi muito forte, porque eu quando conheci a Cristo, eu já tinha por volta de 17 anos, e eu era de uma tribo chamada Headbangs. Então eu vivia com cabelo comprido, a roupa toda rasgada. Hoje é moda estar usando roupa rasgada, mas naquela época só usava roupa rasgada quem era de algum tribo ligada à musicalidade de rock and roll, né? E eu me lembro que todo domingo eu ia para a Praça Tobias Barreto me encontrar com a turma toda, né? E em uma dessas idas, dentro do ônibus, estava a missionária Marta Nogueira indo para a PIBA.
E naquele momento eu fiquei olhando para ela, olhando, assim, que coisa diferente esse povo. Eu todo rasgado, de camisa preta, de coturno. E ela assim olhou para mim. Ela olhou para mim assim, disse assim: "Você quer ir para a igreja comigo?" Eu dentro do ônibus com ela, nunca a vi, nunca. E a missionária Marta Nogueira, naquele momento, Deus usou ela e disse assim: "Ó, eu disse eu quero. Então você desce daqui do ponto e vai comigo." E eu desci do ponto com ela. Acredito eu que ela nem ela lembra desse fato, mas para mim está muito vívido esse fato. Ali foi o meu primeiro encontro com a palavra de Deus, primeiro encontro de tudo na minha vida com a palavra de Deus foi ali. E eu me recordo que quando chegamos lá no culto, tinha um senhor pregando lá, segundo ele era delegado, e ele contou a história da vida dele, e aquilo me impactou e eu fui à frente e aceitei Jesus. Amém. E me converti e fiquei lá por um tempo, mas o rock era muito forte da minha vida. A semente ficou plantada, mas eu acho que passei o quê? Uns 3, 4 meses lá ainda. Aí é onde eu me recordo, o senhor me recorda de Jailton Santos. Jailton Santos. Artilano, que era do Louvor. Sim. Do grupo... Como era o nome do grupo, meu Deus? Como era o nome do grupo que ele tinha lá? Embaixadores de Cristo, não. Eu não sei se era esse. Jailton Santos cantava. Irmão Mauricé dirigia. Isso. Artilano tocava e cantava. Então foi um momento maravilhoso e marcante para mim, porque eu não conhecia. E lá eu vi o senhor lá como pastor lá. Eu era pastor auxiliar. Você vê que coisa, né? Pastor. Você não sabia que eu tinha esse conhecimento? Não. Depois eu conheci o senhor quando o senhor era pastor lá da Igreja Piba. Aonde o senhor se converteu, né? Sim. Eu fui pastor auxiliar durante 6 anos e meio. Agora, depois desses 6 anos e meio, a Igreja Batista Castelo Forte me convidou e eu fui pastorear a Igreja Batista Castelo Forte, ali no bairro Castelo Branco. No Castelo Branco. Exatamente. Então, pastor Aristóteles, eu era muito integrado na Piba. E quando eu estava mais ou menos com 16 anos... Na época era a maior igreja que tinha aqui. Era exatamente. A maior igreja. Era, exatamente. Quando eu estava com 16 anos, os jovens da Piba faziam muito trabalho de evangelismo pessoal, nas praças, não é? A gente entregava folheto nas casas. Tinha um ônibus que a gente ia evangelizar nos presídios. Micro-ônibus, viajava. Micro-ônibus, isso. Visitava as cidades do interior, a igreja tinha várias congregações, não é? E eu também participei, não é? Eu como pastor auxiliar, inclusive eu tomava conta das congregações. As congregações do interior, né? Eu viajava praticamente todos os domingos com uma equipe da igreja, ali é um grupo de louvor, não é? E ali a gente fazia a escola bíblica dominical nas congregações, visitas à tarde e à noite o culto público, não é? Entre o novo convertido Figueiredo, sim, até chegar ao pastorado na própria igreja, sim, o senhor se converteu e se tornou pastor na igreja que se converteu. Isso é um fato fantástico. Quanto tempo se passou da conversão aos 13 anos até o pastorado na própria igreja Piba? A própria igreja Piba, não é? O senhor se converte com 13, né? E se torna pastor com que idade? Com 21 anos. 21 anos. Eu acredito, assim, vou fazer uma estimativa, não é? Entre 12 a 13 anos por aí. Uma estimativa que eu faço, não é? Porque quando eu saí do seminário, também eu passei por outras igrejas, não é? Quando eu saí do seminário, eu fui para Rondônia, pastorei em Porto Velho. Não fiquei muito tempo, não é? Porque esse meu ardor missionário me impulsionava, entendeu? A ir a outros lugares. Aí o senhor volta para Piba? Aí de lá de Rondônia eu fui para a cidade de Montanha, no estado do Espírito Santo. Eu pastoreei ali, na primeira igreja batista ali no Espírito Santo. Por sinal, não é? O pastor interino da primeira igreja batista em Montanha, norte do Espírito Santo, era Magno Malta, que hoje é o senador. Nós somos contemporâneos ali no Seminário Teológico Batista, em Recife, fomos contemporâneos.
E terminamos o curso, ele foi para morar em Cachoeira de Itapemirim, lá em Espírito Santo, pastoreou uma igreja lá, e ele estava como pastor interino. Eu saí de Rondônia, ele estava como pastor interino, ele indicou meu nome, eu fui, conheci a igreja, recebi o convite e fui ser pastor lá em Rondônia. Passei lá uns 2 anos e meio. Aí já recebi o convite para ir para a Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, lá em São Paulo. Passei outra temporada lá em São Paulo. E de lá, de São José dos Campos, é que eu vim ser pastor auxiliar. Recebi o convite para ser co-pastor aqui na Primeira Igreja Batista. E passou 6 anos até 6 anos e meio, depois fui para a Igreja Batista Castelo Forte, entendeu? Então eu tenho uma trajetória assim. Então eu não passei muitos anos nessas igrejas, não. 2 anos e meio e tal, porque o meu ardor missionário sempre foi muito forte, certo? Então eu gostava de chegar, levantar a igreja, entendeu? Quando a igreja estava de pé, não é, funcionando muito bem, eu saía e deixava tudo preparado para o próximo pastor, não é? Talvez o meu dom missionário, né, eu tenho essa convicção dentro de mim até hoje. Eu não sou o pastor Aristóteles, aquele pastor administrador, aquele pastor apacentador. Eu sou aquele pastor missionário, aquele pastor apóstolo, entendeu? Que gosta de desafio, entrar na cidade, começar trabalhos, entendeu? O meu chamado maior, a predominância maior, o meu dom maior é apostólico, é missionário. Então, eu passei por esses lugares em pouco tempo, né? E aí foi quando eu vim ser co-pastor da Primeira Igreja Batista. E depois que eu saí da PIBA, não é? Eu fui para a Igreja Castelo Forte. E na Castelo Forte, quando eu estava com aproximadamente 3 anos e meio, foi quando Deus me chamou para ser um missionário transcultural. Uma outra coisa que para mim também foi surpresa, foi uma novidade. Porque, pastor Aristóteles, veja como Deus faz. Deus é soberano, Deus é Senhor de tudo. Eu não tinha desejo nenhum no meu coração de sair daqui do Brasil para fazer missões em outro país. Quando eu fui para o seminário, em 1977, chegando lá em Recife, não é? Muitos colegas dos vários estados aqui do Brasil, não é? Que foram para lá também estudar e tal. E o que é que aconteceu? Eu conheci um missionário, um colega, que foi de Alagoinhas, aqui do estado da Bahia. Ele foi fazer o curso de teologia, como eu fui, os outros foram também. E quando ele chegou lá, ele disse, olha, eu vou me preparar aqui teologicamente, mas Deus me chamou para ser missionário na Colômbia. O nome dele, Idelfonso Alexandrino. E quando ele compartilhava isso comigo, com os colegas, eu ficava assim, eu digo, Deus me livre, eu quero ser pastor e missionário aqui no Brasil, toda a minha vida. Eu quero dedicar a Deus aqui no Brasil. Eu não tenho esse chamado. Para mim era uma coisa assim, fora realmente, não é, da minha perspectiva, não é, de futuro e tal. Mas veja como são as coisas. Os anos passaram. Idelfonso se formou, foi para Colômbia, ficou lá muitos anos. E eu, na Igreja Batista Castelo Forte, um dia de domingo, mês de julho, mês dedicado a missões estaduais, Convenção Batista Sergipana, não é? Todo mês de julho é o mês de missões estaduais, e eu estava pregando sobre missões. Como era o mês de missões estaduais, a ênfase era missões, e todos os domingos a gente pregava só sobre missões. E era um domingo de manhã, veja o que me aconteceu. Eu estava pregando sobre missões estaduais, desafiando a igreja e tal, falando sobre missões, e de repente me faltou a voz, e de repente veio sobre mim uma emoção muito forte. E eu não contive assim as lágrimas, não conseguia falar, e isso por vários minutos, né? E a igreja esperando ali, a minha reação, vendo a minha reação, né? E eu chorando ali, eu sem saber o que fazer. E quando eu fui tomado por essa experiência, né? Então, dentro de mim, entendeu? É como se eu estivesse vendo um filme, assistindo um filme, não é? E ouvindo uma voz. E nesse filme eu ouvi essa voz que me dizia assim, se você não tomar uma decisão para ir para o campo de missões mundiais, nunca mais você terá autoridade para falar sobre missões em lugar nenhum. Foi o que passava dentro de mim e o que eu sentia. E o tempo passando, até que se aproximou, me parece que foi o vice-moderador da igreja, chegou perto de mim, entendeu? Porque o tempo já estava demasiado, o pessoal esperava e eu não falava nada, e eu não dizia ao pessoal também o que eu estava sentindo.
Pronto, o que é que aconteceu? Tipo um arrebatamento de espírito, né? Exatamente. Aí terminou o culto, não é isso? Eu consegui fazer a oração e tal, e fui para casa. E daí em diante, a paz fugiu de dentro de mim. Até o sono me faltou. Porque eu tomei uma decisão após essa experiência, eu tomei uma decisão. Eu digo, Deus, deve ser algo humano, deve ser algo carnal, deve ser algo de Antônio Figueiredo. E eu disse, eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje não vou ler nada sobre missões, não vou falar mais sobre missões, porque eu acho que isso é uma experiência minha. Deus não está nesse negócio. Sabe o que aconteceu? Perdi o sono, me faltou a paz, isso por um período aproximadamente de 30 dias. Meu Deus do céu. E depois eu pensava, mas como é que eu vou convencer também a minha esposa? Eu estava com 3 filhos naquela época. A minha filha mais velha me parece que tinha, acho que não sei se eram 9 anos, a outra tinha 7 anos, o outro tinha 3 anos, algo assim, né? E tudo isso dentro de mim. Como é que eu vou tomar uma decisão e de sair daqui, entendeu? Ir para outro país, para outro lugar? Mas aí Deus me encorajou, eu falei com a esposa, expliquei tudo, foi uma decisão muito difícil, não é? Ela aceitou o desafio. Então, aí o senhor largou tudo aqui. Exatamente. Aí eu voltei a pregar sobre missões, a ler sobre missões, não é? E aí eu me apresentei à junta de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira. Conversei com o pastor Jabes, mandei uma carta me apresentando para ser missionário. Então foi assim que Deus me convenceu. E quando eu tomei essa decisão de aceitar o desafio, de me apresentar, me voltou o sono, me voltou a paz. Porque era o sonho de Deus. Era a confirmação que o senhor teve, né? Exatamente. Para poder ir num país diferente. Exatamente. De maneira transcultural, tudo novo, começar do zero. E saindo daqui do Brasil, o senhor foi para que país? Eu fui para o Equador. E quero também dizer o seguinte, minha preferência era o Panamá. Porque eu li sobre o Panamá, precisava de missionários lá, né? E quando eu me apresentei, eu disse, olha, eu quero ir para o Panamá. Mas havia uma necessidade maior no Equador. Aí a junta me apresentou como desafio o Equador. E eu disse, o campo é o mundo. Para onde me mandar, a gente vai, não tem problema nenhum. Então, nós fomos para o Equador, ali eu fiquei 4 anos e 3 meses, ali do Equador, não é? E ali eu aprendi o que é ser um missionário. O que é missões, porque eu vivi. Eu fui para uma cidade chamada Milagro, uma cidade interiorana, pessoal do campo, pessoal muito simples, muito pobre, mas um pessoal muito acolhedor. E não foi fácil, por exemplo, para os meus filhos, né? Meus filhos estudavam aqui no Colégio Americano Batista, colégio limpo e tal. Quando eu fui para essa cidade, os meus filhos sofreram muito, não é? Eles como que foram arrancados daqui porque o chamado era meu, não era deles. Sim. E isso foi uma dificuldade muito grande, é porque o Deus que chama, não é? Ele resolve todos os problemas, as situações, não é? E quando ele chama, a obra dele é completa, não é? Então, as necessidades que os meus filhos tiveram, Deus supriu. Mas do ponto de vista humano, não foi fácil. Entendeu? A escola de lá era bem inferior. A escola é inferior, entendeu? Zona rural, entendeu? Não havia, assim, limpeza nas escolas, entendeu? Era muito diferente, a carência era muito grande, a pobreza, não é? E a situação do país de um modo geral e naquele lugar também. Porque muita miséria, muita pobreza, muita violência, não é? E a gente tinha até medo de mandar os nossos filhos para a escola, porque a gente não sabia o que poderia acontecer, não tinha segurança, coisa nenhuma, e as coisas aconteciam ali.
as coisas aconteciam, entendeu? Para você ter uma ideia, não é? Veja só, quando eu cheguei em Milagro, o meu filho Samuel, não é? O mais novo, não é? Acho que ele estava, não sei se 4 ou 5 anos, algo assim. Então é assim, quando eu saí na cidade com ele, aí ele viu um rapaz com uma faca na mão assaltando uma pessoa. E isso entrou na cabeça do meu filho. E durante esse tempo que eu passei lá, não foi fácil. Eu tive que buscar psicólogo. Primeiro recurso, a oração, né? Tive que buscar psicólogo porque o meu filho não queria sair de casa. Não queria sair de casa. Ele ficou traumatizado, entendeu? E quando a gente pegava, botava no carro e saía para que a gente não podia, tinha que trabalhar, não é? Então, ele olhava para todos os lados assim, ó, todos os lados, aquele medo, aquela coisa e tal, né? E não foi fácil. Eu, por exemplo, eu passei um tempo levando ele para a escola e eu ficava na escola para ele se manter dentro da sala de aula. Meu Deus, sério? Porque senão ele não ficava, entendeu? Como eu disse, levei para psicólogo e tal, e Deus foi fazendo a obra. Mas não foi fácil, né? Eu como pai, não é? Ver uma situação dessa, não é? Permanecer ali para cumprir a minha missão. Que idade hoje? Hoje ele está com 33 anos. 33 anos. Está bem. Está restaurado, não é? Mas o tempo que nós tivemos lá, entendeu? Ele sofreu muito. Para ele, né? Foi marcante, não é? A restauração dele veio aqui no Brasil. Não foi fácil, não é? Não foi fácil. Mas a gente conseguiu fazer o trabalho. Aí o senhor ficou nessa cidade por quanto tempo lá? Durante 4 anos e 3 meses. Nessa cidade de Milagro. De Milagro, é. E o que é que nós fazíamos lá como missionários, não é? Nós fomos para o Equador e ali nós atuávamos como professor do Seminário Batista. Estávamos numa região, como eu disse a você, digamos assim, na zona rural. As pessoas muito pobres, não é? E aquelas pessoas que se convertiam não podiam sair dali para estudar em Quito, não é? No seminário lá em Quito, muito distante, eles não tinham recursos financeiros para isso. Então, a Convenção Batista Equatoriana, não é isso? Ela criou um seminário. Então, eu atuei como professor do Seminário Batista. Eu quero dizer, pastor Aristóteles, para a glória de Deus, foi uma bênção. Muitos jovens recém-convertidos ali, eles foram matriculados no seminário. Se transformaram em pastores depois. Exatamente, aí é onde está, entendeu? A bênção de Deus. Sim. Eu vou dizer para você, falando francamente, não é? Se alguém quer me criticar, nós estamos abertos para isso, mas eu usava parte do meu dízimo para ajudar esse jovem no seminário. Eu ajudava a pagar os estudos desses jovens. 16 anos, 17 anos. A carência muito grande de obreiros, não é? A região precisava de pastores, de obreiros, não é? Então eu usava parte do dízimo para mantê-los. E para a glória de Deus, hoje muitos são pastores ali no Equador. Alguns são pastores, são professores, alguns são pastores, são empresários, alguns são pastores, são missionários. Não é? Deixou raízes plantadas, né, pastor? Exatamente. Então foi algo que Deus aprovou, Deus abençoou a nossa ida ali para o Equador. A maior prova que Deus abençoou, sinceramente, porque não há coisa mais importante do que a vida. A maior prova é a experiência que o senhor foi para o Equador, numa região tão perigosa, com 3 crianças, né, a esposa, 3 crianças, e o senhor fala bem assim, hoje estão todo mundo bem, e nós estamos todo aqui. Mundo bem, graças então, a Deus. Deus guardou, Deus livrou, fez o trabalho, voltou e foi guardado pelo É verdade. E, pastor Aristóteles, olha, Deus é fiel. Os meus 3 filhos, tenho minha filha Evne, professora de inglês do município estado aqui em Aracaju, tenho 2 netinhas, entendeu? Meu filho Samuel, aqui em Aracaju, ele fez o curso de geologia, entendeu? Graças a Deus foi uma bênção. Não está na área, mas está atuando em outra área, está atuando no estado, está muito bem, certo?
E tem uma outra filha, essa está morando no Arizona. Todos os anos ela vem aqui. Agora, em junho, com fé em Deus, ela estará vindo de novo aqui passar alguns Tá morando dias. nos Estados Unidos. Estados Unidos, ela mora no Arizona, não é? Ela começou aqui o curso de espanhol, foi professora aqui do IASES e tal, não é? Essa questão das línguas também, os meus filhos, né? Aprenderam espanhol, aprenderam inglês, tudo no Equador. Isso aí foi uma benção. Deus abriu a mente deles, né? Todos os três fluentemente falam inglês e espanhol. A língua lá é espanhol, né? Exatamente. Tem outras línguas nativas, aproximadamente mais 13, como Quichua, né? Chuá, algo assim, não é? Mas a língua oficial mesmo é o espanhol. Então, pastor Aristóteles, Deus nos recompensou, não é? Meus filhos estão aí servindo ao Senhor, né? Tem sido uma bênção, não é? E agora, pastor Aristóteles, lá no Equador também, uma coisa que me alegrou muito é que ali, morando com aquele povo, não é? Enfrentando os desafios juntamente com ele, apoiando aquele povo, nós éramos ali como uma família. Nós somos amados ali como família missionária. Entendeu? Deus fez coisas ali extraordinárias. Não é? Além de ensinar, nós tínhamos uma associação de igrejas com 20 e poucas igrejas, não é? E ali nós estávamos também ajudando através da associação. Igrejas pequenas que estavam sem pastores, nós dávamos assistência, celebrávamos a ceia, ajudávamos como pastor interino às vezes, enquanto chegava um outro pastor. Isso aí foi algo marcante também no nosso ministério. A gente conseguiu fazer também um trabalho forte de discipulado cristão. Ensinamos, discipulamos, evangelizamos. Eu fiz conferências evangelísticas. Não é? Quando eu saí do Brasil, eu não estudei espanhol aqui, eu estudei lá durante 3 meses. Eu fiz um curso, não é? Com toda a família. Eu gostava de ler, eu aprendia mais lendo do que estudando, indo à sala de aula, não é? E eu tive condições de ministrar e tudo, fazer campanhas evangelísticas, tudo, Deus nos proporcionou essa bênção, não é? E ali fizemos boa amizade. E quando nós saímos do Equador, por determinação de Deus, cumprimos nosso tempo, nosso ministério, nossa missão, não é? O pessoal chorou, nos presenteou, não é? E de nossa parte a mesma coisa, a gente chorou também e tal, porque éramos como uma família. Já estava todo mundo adaptado, né? Exatamente, né? Porque eu cheguei lá como missionário, eu não impus nada a eles. Conheci a cultura deles, entendeu? Convivi com eles. Eles me acolheram, eu acolhi eles também com a minha família. Nós éramos amigos, nós éramos irmãos, eu levava para minha casa, entendeu? Alguns jovens lá almoçavam comigo, conversavam comigo, oravam comigo ali, entendeu? Lá Deus me deu a oportunidade de criar uma escola de futebol, num lugar lá chamado Quilômetro 26, um lugar de pessoas pobres, entendeu? Esses meninos não conheciam, alguns não conheciam os pais, porque os pais estavam no presídio, era uma zona de droga, entendeu? E os ônibus passavam ali na rodovia naquela cidade e muitos desses meninos já assaltavam esses ônibus. E eu me meti ali, entendeu? Peguei um equatoriano lá, um homem lá forte e tal, da área, da região, né, que facilitava a minha entrada lá, né? Coloquei ele na equipe, né, de futebol, coloquei ele inclusive como treinador, aquele negócio todo e tal, não é? E a gente ali treinava semanalmente, às vezes na cidade, entendeu? Tinha alguns campeonatos que eram organizados, o nosso time entrava lá, entendeu? Meu filho Samuel foi um craque lá, entendeu? Centroavante lá. Olha só. Fez muito gol lá e tal, não é? Depois ele ficou bem. Melhorou, foi melhorando, graças a Deus. Foi um processo, não é? Então ele já saía para jogar e tal e tal. Isso é uma experiência maravilhosa, entendeu? Porque é uma oportunidade para evangelizar esses adolescentes que já estavam assaltando e os pais estavam presos, não é? A gente conseguia, às vezes, alimento com alguns irmãos da igreja ali que plantavam banana, aquele negócio e tal, né? E entregava cestas básicas para essas famílias. Tudo isso foi feito. Tudo isso foi feito, graças a Deus. Pastor Figueiredo, nessa sua experiência nesse campo missionário, me conte um fator que mais deixou o senhor triste. O senhor lembra? Teve um único fator que o senhor lembrou, que o senhor vem à sua memória que deixou o senhor muito triste naquela região, não?
Eu vou fazer aqui uma confissão. O que me deixou triste, não é? É que num determinado momento, certo? Minha liberdade estava para ser tolhida, certo? Porque eu sempre fui um missionário atuante, e sempre fui no espírito renovado. E eu estava numa região, não é, que as minhas qualidades e características como missionário, ela era muito aceita. O povo não queria ali um missionário tradicional, religioso. O povo queria um missionário avivado, e eu era esse missionário. E quando quiseram tolher minha liberdade, eu não aceitei. Eu digo, eu não vou anular a minha personalidade. Eu vou ser a pessoa que sou. E vou honrar o chamado que eu recebi de Deus e procedi dessa forma. Só que isso criou uma série de dificuldades para mim. Mas para mim, entendeu? Isso é assunto vencido e assunto passado. Eu estou falando para você aqui, pastor Aristóteles, para quem está nos ouvindo, de coisas boas e positivas. Além desses jovens que são pastores hoje. Então, o fato mais assim que causou dor no senhor, exato, foi essa, vamos chamar assim, perseguição da sua liberdade. Lamento profundamente ter que dizer isso. Não estou inventando. E não foi pelo povo de lá. Não foi. Eu aprendi uma coisa em missões. É quando eu saí daqui do Brasil, que eu passei por um processo, fui ao Rio de Janeiro, com outros que iam para outros campos, aí passamos 30 dias ali, recebendo orientações, instruções e tal. Uma coisa que eu nunca esperava na minha vida, eu esperava, entendeu? Sofrer oposição por parte do nativo. Sim. Mas eu não tive problema nenhum com nenhum equatoriano. Eu não tive nenhum problema. A dificuldade e o problema eu tive foi com o Brasil. Entendeu? Com o Brasil. Foi o problema que eu tive. E eu nunca esperava que isso pudesse acontecer. E a gente precisa falar nisso porque isso é um fato, né? É um fato, e serve para outros que estão sendo chamados hoje para o campo missionário, entendeu? O diabo entrou por aí. Olha, meu querido pastor Aristóteles, se eu tivesse parado no tempo e no espaço, eu não teria evoluído, eu teria voltado frustrado. E não teria resultados para mostrar. Eu quero, por exemplo, uma coisa que Deus está me impulsionando aqui. Quero mostrar para você o seguinte. Além desses pastores, não é isso, que estão lá atuando, não é? Nós conseguimos ali abrir novos trabalhos em 4 anos e 3 meses. Desses novos trabalhos, 2 igrejas foram organizadas, nós deixamos 2 igrejas organizadas, com seus pastores. E uma terceira seria organizada, mas o meu tempo se cumpriu, eu teria que esperar talvez mais 6 meses para conseguir um pastor, para deixar a terceira igreja organizada. E uma outra igreja que foi aberta lá, que fechou as portas, nós como missionários, nós atuamos ali, a igreja foi reaberta. Tá entendendo? E antes de voltar para o Brasil, eu consegui uma igreja na cidade de Guayaquil, uma grande cidade, maior do que a cidade que é a capital, Quito, não é? Eu consegui uma igreja consolidada, saudável, com um pastor, fiz amizade e essa igreja adotou na cidade de Milagre, a igreja de Guayaquil adotou essa frente missionária, que se tornou a igreja, fechou as portas, reabrimos, estava a igreja bem, não é? E quando eu vinha para cá, eu disse, meu Deus, e agora com quem deixar essa igreja? Aí essa igreja de Guayaquil adotou. Então, eu vim com a minha consciência tranquila, certo? A gente falou de um momento ruim, e qual foi o seu momento mais de felicidade que o senhor passou lá? O meu momento maior de felicidade, eu vou dizer para você. Olha, é uma coisa que a gente entende que tudo é o propósito de Deus, certo? E quando eu cheguei
lá no Equador, pastor Aristóteles. Logo que eu cheguei, no primeiro mês, eu consegui conhecer um homem chamado Carlos Alberto Garibaldi. Ele devia ser um sexagenário, seus 60 anos. Trabalhava como fiscal lá no Corpo de Bombeiros de Milagro. E aí, um dia de domingo, eu estava na Igreja Batista Príncipe de Paz, nos meus primeiros 30 dias. Quando terminou o culto, me apresentaram esse homem, Carlos Alberto Garibaldi. E aí, eu me aproximei dele, fizemos amizade, e aí eu passei a conhecer quem era Carlos Alberto Garibaldi. Foi o primeiro pastor em Milagro da primeira Igreja Batista, organizada em Milagro. Esse homem era um sapateiro, não sabia ler nem escrever. Missionários norte-americanos que estavam no Equador conheceram esse homem, colocaram esse homem para estudar. Esse homem aprendeu a ler, a escrever, e esses missionários ordenaram ele como pastor da primeira igreja em Milagro. Caramba! Agora, quem era Carlos Alberto Garibaldi? Então, quando eu conheci ele, foi na casa dele fazer uma visita, não é? A esposa dele não era convertida. Os filhos também, do segundo casamento. Entendeu? Ela entrou no quarto e escondeu-se debaixo da cama, pensando que ele ia convidá-la para me apresentar. Dona Marta. Eu fiquei sabendo disso depois. E aí, o que é que acontece? Eu conheci um pouco da história dele. Ele era pastor, foi o primeiro pastor da Igreja Batista de Milagro. E aí ele foi fazer uma série de conferências na Colômbia. Do primeiro casamento dele, disseram para mim que essa primeira esposa dele não era convertida. Disseram, mas eu não entrei em detalhes. E aí o que é que acontece? Ele foi fazer uma conferência e quando voltou ele recebeu a notícia, não é, de que foi traído pela esposa. Essas coisas acontecem. Estou falando de fatos aqui. E o que é que aconteceu? Ele se entristeceu, deixou o ministério, a igreja gostava dele, pastor fique, a gente aceita, então ele ficou tão envergonhado, entendeu? E aí saiu da igreja, se desviou, foi para o mundo. Entrou no mundo do alcoolismo, no mundo das drogas, do tráfico. Uma tristeza. Foi preso. Sofreu acidentes. Mas Deus preservou a vida desse homem. E nos dias que eu estava chegando em Milagro, que eu conheci ele, e me aproximei dele, naqueles dias ele estava voltando, buscando a sua reconciliação com Deus e com a igreja. Naqueles dias. Ele amanhecia, esse homem, nas calçadas de Milagro, embriagado. Meu Deus. Mas aí ele falou para mim o seguinte, que estava tomando banho um dia de domingo, isso nesses dias que eu tinha chegado lá no primeiro mês. E ao tomando banho, ele sentiu Deus falando com ele, rapaz, você tem um chamado. Quem era você? Então ele captou aquilo. E ele sentiu que era Deus chamando ele, não é isso? E desafiando e convidando ele para voltar. Então ele procurou uma igreja em outra cidade. Ele morava em Milagro, envergonhado, porque ele tinha vergonha dos irmãos, porque a queda dele foi ali em Milagro também. Entendeu? Procurou uma outra igreja, numa cidadezinha próxima chamada Iaguate. Mas ele visitou, nesse domingo que eu fui, ele visitou a igreja lá em Milagro. E me aproximei dele também, daí em diante fizemos amizade. Ele já não foi mais para Iaguate. Ele começou a congregar na Igreja Batista Príncipe de Paz e eu estava congregando ali. Esse homem me ajudou muito.
Eu, como missionário estrangeiro, né, às vezes eu precisava ir em algum lugar, consertar o carro, fazer isso, aquilo e tal. Meu sotaque, não é? Chegava lá, já denunciava e tal. E o equatoriano tem muitas virtudes, tem. É um povo muito bom, acolhedor e tal, né? Mas é trapaceirozinho também, entendeu? É como o Jacó engana e tal, aquele negócio e tal, né? Então eu não ia sozinho resolver nada, entendeu? Para me livrar de golpes e tal, e tal. Ele me ajudou muito, esse homem. Vivia numa bicicletinha dentro de Milagre, para lá e para cá e tal. Resultado, ele voltou, ele já era pastor, mas tinha o curso de teologia lá, e ele fez questão de voltar para estudar no seminário. Fazer o curso pela segunda vez. Não perdia culto, nada. O homem se reconciliou com Deus, uma bênção mesmo. E aí veja o que aconteceu com esse homem. A Igreja Batista Príncipe de Paz tinha uma pastora lá. Essa pastora saiu da igreja. E eu entrei como pastor interino. Até preparar a igreja para receber outro pastor e um pastor nacional. Porque eu não estava ali para ser pastor de igreja. Tá? Entendeu? O lugar era do equatoriano, não é? Estava ali temporariamente. Isso aconteceu. Então, Deus tocou no meu coração que o pastor Carlos Alberto Garibaldi poderia me suceder ali. Por quê? Mais de 3 anos já convivendo com ele, o homem voltou ao seminário, não perdia nada, integrado em tudo e tal. Eu entendi que o homem estava restaurado, não é? Mas aí, o que é que aconteceu? Veja como o inimigo trabalha, não é? Veja como o inimigo trabalha. Esse homem, eu conhecendo o testemunho dele, ele já queria se reconciliar com os pastores, voltar à ordem dos pastores. Mas o que é que aconteceu? Tinha uma pessoa que liderava os pastores a nível nacional e a nível regional também. Era o meu chefe, você está entendendo? Muito diferente de mim, um outro estilo, um cara muito tradicional e eu muito povão. Tá certo? E aí surgiu uma barreira. Esse colega não gostava do pastor Carlos, tinha questões pessoais com o homem e queria, entendeu? Fechar as portas e tal. E eu, como missionário, eu vi aqui, o homem está restaurado. Deus recebeu, Deus restaurou. Tá certo? E aqui na terra nós vamos rejeitar esse homem, vamos fechar as portas para ele. Meu sentimento não é esse. Aí eu trabalhei para que ele fosse reconduzido, e ele foi. Trabalhei para que ele fosse o meu sucessor na igreja, e ele foi. Mas o preço que eu paguei foi muito alto. Muito alto. E um dia, na reunião de pastores, para saber se ele seria reconduzido ou não, uma política que houve lá, entendeu? Mas Deus quebrou tudo, Deus desfez todo o laço. E quando foi na hora da votação, aí a proposta que eu fiz, ela passou. A maioria dos pastores equatorianos que estavam ali votaram a favor da recondução do homem. Ele foi reconduzido. Ele foi convidado e eu dei posse a ele nessa igreja. E veja o que Deus fez. Salvou Dona Marta, aquela mulher que quando eu fui fazer a primeira visita na casa do pastor Carlos Alberto, não é? Se escondeu debaixo da cama, ela se converteu. Um filho do pastor Carlos Alberto, que era bailarino, que um dia foi lá para a beira do Rio Milagro lá para se suicidar. Mas Deus não permitiu, se converteu. E 2 filhas mais do pastor Carlos Alberto Garibaldi. De repente, uma família sacerdotal, uma família pastoral ministerial. Foi isso que Deus fez. E um dia eu disse a Deus, se os pastores rejeitarem esse homem, eu vou pegar o telefone agora, vou ligar para o Brasil e vou dizer, olhe, eu não tenho mais interesse de continuar sendo missionário aqui.
Mas graças a Deus a proposta foi vitoriosa. Então eu dou graças a Deus por isso. O mérito não é meu, entendeu? Mas eu não podia recusar esse homem. Nós não somos juízes, nós não somos deuses. Se Deus restaurou esse homem, o homem deu testemunho, não importa o que aconteceu com ele naquela cidade, não importa. Era um homem de Deus. Então, tem que se respeitar o que Deus faz na vida da pessoa. Exatamente. O preço foi muito alto. Tem pessoas que querem ser maior que o próprio Deus. Né? Exatamente. E o sucessor dele é o filho dele. Caramba, pastor, que legado maravilhoso. Meu irmão. Tá vivo ainda esse homem? Tá vivo. Tá vivo. Ele, o filho, tá vivo. O senhor mantém contatos ainda? Contatos com alguns desses jovens. Então, com certeza, eles vão assistir esse podcast. Sim, vou mandar para eles. Vou mandar para eles assistir. Vou mandar. Essa história é fantástica. Viu? Com certeza vai alegrar o coração dessas pessoas. Olha, pastor Aristóteles, eu tenho uma vida assim, eu preciso dar esse testemunho também. Para mim, as coisas nunca foram fáceis. Eu sou um pastor missionário, entendeu? Aqui no Brasil, eu só plantei, eu só semeei. Todas as igrejas aqui no Brasil que eu pastoreei, todas elas, quando eu chegava, eram em situação difícil. Com problemas financeiros, poucos membros. Mas Deus me usava, entendeu? E todas elas começaram a crescer. Porque eu passava essa visão missionária para a igreja. Eu investia muito no discipulado cristão. Aqui em Sergipe mesmo, em Aracaju, eu tenho filhos na fé que são líderes em algumas dessas igrejas aqui, em Aracaju. Tá entendendo? É assim que Deus faz. Por quê? Por causa da minha submissão a Deus, da minha lealdade a Deus, entendeu? Eu nunca fui aquele pastor missionário, entendeu? Que ao chegar na igreja eu me preocupasse comigo. Com minha situação financeira, nada. Eu servia a todos, fazia a obra de Deus de todo o coração, e quando a coisa estava começando a melhorar, meu salário ia melhorar, a igreja ia comprar um carro, não sei o que, não sei o que, eu ia embora. Agora, eu não entendo isso, mas o que eu entendo é o seguinte, eu só saí por entender e sentir que era a vontade de Deus. Não é um desenho que eu fiz, eu vou ser assim, vou sair, entrar por conta própria, eu sair por conta própria, não. Agora, enfrentei também muitas dificuldades nessas igrejas. Todo pastor enfrenta. Gente contra mim, gente querendo me tirar do ministério, mas nunca conseguiram. Porque nós estávamos ali colocados por Deus. Entendeu? Amém. Cumprimos a nossa missão e por onde nós passamos até hoje, nós voltamos de cabeça erguida. Porque nós temos consciência tranquila e absoluta de que fomos colocados por Deus, entramos no tempo de Deus e saímos do tempo de Deus. Isso é o que me fortalece hoje, o que me encoraja, entendeu? A dar esse testemunho, porque esse é o meu chamado. Para isso Deus me chamou. Eu sou um plantador de igrejas. O meu dom, repito, é apostólico. Eu sou um desbravador. Onde chegar, eu faço a obra de Deus. Certo? E sempre penso assim, não sou melhor e nem sou inferior a ninguém. Como missionário, eu conheço a realidade do campo missionário. O campo missionário não é fácil, mas é o melhor lugar. O melhor lugar para a gente fazer a obra de Deus. Porque a gente se doa, a gente faz o que Jesus fez. Jesus se doou. Porque missões é você pregar as boas novas. Missões pressupõem o quê? Dever, compromisso, responsabilidade. Missões é a prática, o exercício e a prática do amor. Você tem que amar. Quantas pessoas pobres ali no Equador eu conheci.
pessoas que só tinham o dinheiro para comer uma vez em 24 horas. Acordavam sem saber quantas vezes iam comer naquele dia. Conheci muitas pessoas assim. A situação do Equador até hoje está dramática, né? Até hoje. O Equador sempre foi um país corrupto. A corrupção no Equador, quando eu estava lá, eu pensava, meu Deus, aqui ainda é pior do que o Brasil. Os riscos muito grandes. As viagens lá, eu viajava sempre com alguns equatorianos. Porque a gente corria o risco de sair e não voltar. E se você sofresse um assalto, matavam você. Eles matavam as pessoas já naquela época, por queima de arquivo. Eu tive uma experiência, olha, essa foi a mais dramática de todas, não é? Eu lembrei agora. Eu estou vivo hoje pela graça de Deus. Veja o que me aconteceu. Quando eu cheguei no Equador, acho que já no terceiro mês que eu estava lá, eu evangelizei um rapaz chamado Bairo. Ele tinha uma loja de artes ali. Eu morava num apartamento em cima e na rua que eu morava, uma avenida assim, comercial, não é? Esse Bairo, ele tinha acho que ele tinha seus 28 anos, 29 anos. Eu ganhei esse rapaz para Cristo. Mesmo não falando ainda um bom espanhol, aquele negócio, mas esse jovem se converteu. Pastor Aristóteles, ele leu a Bíblia em 6 meses. Em 6 meses, esse rapaz era um pregador do Evangelho. Na loja dele, ele tinha uma mesa, umas cadeiras. Quem entrava ali na loja dele, sentava ali, ele evangelizava. Memorizou a Bíblia, um negócio assim, como é que eu diria? Glorioso, né? Glorioso, uma coisa fora do normal. Normal mesmo. Ele parecia que tinha passado por um seminário, parecia que já tinha muitos anos na igreja. Que ele pegou a palavra, né? Exatamente. Uma dinâmica, um dom, uma facilidade. Mas aí o senhor pagou o preço também. Veja, eu paguei o preço. Aí veja o que aconteceu. Eu não conhecia muito o passado dele. Olha, esse jovem me acompanhou em muitas viagens. Eu viajando sozinho com ele, visitando igrejas em alguns lugares e tal. Veja o que aconteceu. Uma tarde, eu estava saindo de casa para pegar 3 irmãos da Igreja Batista Príncipe de Paz e pegar esse Bairo. Nós íamos para uma cidade chamada La Troncal. Eu ia fazer uma conferência à noite e eu ia com eles. 4 pessoas comigo. E Bairo, né? Eu acertei com ele para pegar ele na universidade. Ele tinha um amigo lá, ele disse, pastor, missioneiro, eu chamava missioneiro, né? Ele disse, olha, nesse horário eu estou na universidade lá, passe lá. E os 3 outros irmãos, cada um em sua casa, eu ia buscar e tal. Aí eu saí de casa, fui para a universidade, mas antes de passar, fui para a universidade. Na universidade peguei o Bairo, ele entrou no carro, não é? Depois eu parei num posto de gasolina, não é? Para abastecer o carro. Eu já estava com o Bairo ali conversando e tal. E eu já estava sendo seguido e não sabia. Eu não sabia. Aí fui com o Bairo pegar o pastor Carlos Alberto, na casa dele. Eu peguei o irmão Medina primeiro, depois já estava com o Bairo, o irmão Medina, e fui buscar o Carlos Garibaldi. E a casa do Carlos Garibaldi, a saída era para um lugar chamado Unida, um lugar lá onde tinha muita droga, muita tragédia de prostituição e tal, né? E ficava esse bairro Unida ficava mais na frente, mas a rota era da casa do pastor Garibaldi, não é? E aí quando eu estava a uns 100 metros da casa do pastor Carlos Garibaldi, né? De repente
Aí cercaram o carro. Um carro assim, eu vinha dirigindo aqui, não é? O vidro fechado. Aí cercaram o carro com a arma aqui já na minha direção aqui. Outro cercou. No outro lado também já com arma. E depois que eu desci do carro, atrás tinham 2 ou 3 policiais. Eram uns 5. Qual foi a minha... E eram policiais? Policiais. Um carro. Como é que ele chama? Chapa fria, não é? Chapa fria, certo? Eles me seguindo, eu não sabia de nada. Conversando ali com os irmãos e tal. Mas o milagre Deus fez. A 100 metros, na frente da casa de Garibaldi, a esposa dele estava varrendo a calçada. Ela conhecia o carro que eu andava, que era o missionário. Aí quando ela avistou que viu o policiais, ela conhecia esses policiais, eu não conhecia, né? Aí ela gritou, chega Carlos, estão assaltando ali o missionário. Ela gritou, ele estava tomando banho, o marido, não é? E aí botou a toalha e saiu correndo, ei, meu pastor, meu pastor, meu pastor. E os policiais eram bandidos? Eram policiais civis da cidade de Milagro. Agora, moral da história. Pastor Carlos Alberto veio, conhecia esses policiais, que eram de lá de Milagro, e aí contaram para ele a história. Qual foi a história? Disseram assim, olha, esse missionário teve ontem com Bairro. Quer dizer, eu conversei com o Bairro, acertei o horário, o dia da viagem, o horário, e tinha um policial civil que era um taxista, ouviu essa conversa. E esse Bairro, ele tem um histórico, não é? Ele era traficante, ele usou drogas, só que quando ele se converteu, ele largou isso. Mas ficou o saldo, né? Ficou o saldo. Eu não sabia desse histórico dele, ninguém nunca tinha me falado. Aí pensaram, disseram, acharam que eu era um colombiano e que estava ali passando drogas, porque eu estava junto do Bairro. Meu Deus. E veja só, aí o pastor que o senhor salvou também salvou o senhor. É verdade. Olha, foi um negócio, meu irmão. Cara. Imagine o trauma que eu passei. Porque é o seguinte, Deus é tão bom, porque eu nunca passei por uma experiência dessa. Não é? Imagina, na hora que o cara cercou o carro, botou a arma na minha direção, imagine se o que é que eu fiz? Eu só fiz isso, olha. Eu nunca fui treinado para isso. Sim. Foi Deus que me impulsionou a fazer. Porque imagine se eu pegasse o cinto de segurança. Eles iam entender que era um revólver. Que era um revólver, já podiam ali me detonar. E sabe o que é que eles disseram, pastor Garibaldi? Pastor Garibaldi, mais na frente, no lugar, no bairro chamado Unida, que era bairro de droga e tal, entendeu? Nós estávamos esperando eles andar, o carro ir um pouco mais na frente. Quando eles fizessem isso lá, entrassem na direção, ali a gente ia fazer o serviço. Agora você imagina, no outro dia, o que é que ia sair lá nos jornais do Equador, não é? Missionário da Colômbia, traficante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, com certeza. E Deus poupou a minha vida, Mas antes dele chegou o pai e ele poupou. Deus poupou a minha vida. Eu ia morrer inocente. Meu pastorzão, nós já estamos com quase 1 hora de programa. Parece que o tempo passa voando, né? Quando a gente acontece uma coisa boa, né? É verdade, é verdade. Hoje, como é que está a vida do senhor? O senhor está... ainda tem projetos missionários ou está fazendo missões aqui em Sergipe? Como é que está hoje? Olha, eu estou aposentado, graças a Deus, não é? E o que é que eu estou fazendo? No momento eu não estou à frente de nenhuma igreja, mas eu tenho projetos. Eu quero voltar para o Raido, eu quero fazer conferências evangelísticas, missionárias, não é? E se for o plano de Deus, que eu ainda assuma uma igreja, entendeu, como pastor presidente e tal, ou trabalhar mesmo uma equipe, entendeu? Se for o plano de Deus, a gente está com o coração aberto, não é? Mas no momento o meu sonho é esse.
é fazer um trabalho itinerante, divulgar a palavra de Deus, porque independente de estar à frente de uma igreja local, não é? Eu não tenho sonhado tanto com isso mais, que são quase 50 anos, né? Trabalhando, não é, como pastor. Século. Exatamente, não é? Então eu sonho mais com um ministério itinerante. Eu quero ir para cidades do interior, para qualquer lugar, entendeu? Para mim não importa o tamanho da igreja, a quantidade de membros, não importa. Para mim não interessa. É o coração de missões mesmo. Exatamente, não é? Então esse é o meu sonho, fazer um trabalho itinerante, não é? E Deus aprovando, não é? As portas vão se abrir. Esse é o meu sonho, eu estou orando para que isso aconteça. Pastor Antônio Figueiredo, muito obrigado pela sua presença. Bom. Deus te abençoe mais e mais. Muito bom o papo. Eu estou aqui ainda assim refletindo sobre todas essas informações, porque cada ser humano carrega uma história, né? É verdade. E aqui o senhor acabou de apresentar ela para todo o planeta, porque qualquer lugar do mundo que assistir esse material, esse conteúdo, vai estar sabendo desse grande relato. Isso ficaria apenas para a eternidade. Hoje a humanidade tem acesso a saber o que é que se passou, todos os dramas, todas as coisas boas. Essa história do resgate desse pastor aí é algo poderoso, porque a Bíblia tem um texto que diz assim, que o bom pastor deixou as 100 ovelhas em um lugar e foi em busca... Eram 100 ovelhas, uma se desgarrou, ele deixou as 99 em um lugar e foi atrás daquela desgarrada. É verdade. E foi exatamente isso, porque o texto bíblico, ele fala de alguém que vai atrás de um dos seus pequeninos. Se o senhor vê o texto anterior, ele está dentro do contexto, ele está falando que é você que larga toda essa estrutura aqui que está de pessoas guardadas já, né? E vai atrás daquela perdida. E ela vai ouvir a sua voz. Verdade. Eu acredito que nós estamos precisando cada vez mais de pastores que tenham esse entendimento. Tenham o entendimento do que é ir atrás da ovelha que está perdida, gastar tempo com ela, poder, sabe, acolher ela. Se o senhor não acolhe esse pastor, o senhor não seria acolhido depois. Veja que coisa incrível. Deus é soberano. O senhor ajudou esse pastor a se levantar e talvez a sua vida pudesse acabar em um mal entendido e ele sai sem roupa, vira até uma história de filme um negócio desse. É verdade. E vai poder acolher o senhor lá numa situação é verdade. que o inimigo estava tentando construir. Até porque se o senhor salvou o Byron, para Deus ele não deve mais nada. Para os homens, sim. Exatamente, exatamente. E foi aí onde veio a confusão. Porque exatamente. Os homens não entendem o trabalhar de Deus nunca. É verdade, é verdade. Religiosos não entendem, imagine o homem do mundo. Que religioso tentou perseguir ainda a luz que o senhor tentou cada vez mais deixar acesa naquela região, mas não apaga. É um fato, é verdade. Não apaga. Verdade, qualquer pessoa que se levanta contra homens de Deus, cheios dessa unção e dessa vontade de fazer pelas pessoas, eles não conseguem apagar. Eles conseguem um máximo lhe dar uma boa história. É verdade, mas pastor não consegue Stotz. apagar. É verdade, é verdade. Então, varão, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Sabe, que a gente possa até gravar outros podcasts, que eu vou convidar o senhor para o Pode Crer agora. Daqui a pouquinho o senhor não sai não, que a gente vai gravar o Pode Crer, que esse vai ser... se o senhor concordar também, né? Sim, sim. Que é vamos um podcast conversar, para falar sim. da Bíblia sem religião. Positivo, estamos às ordens, Se vamos fazer aceitar, sim. Vai ser para soltar faísca. Claro, claro, tranquilo. É para soltar faísca. Sim, sim, vamos lá. Então, Deus abençoe, Deus guarde o senhor. As suas considerações finais, pode olhar para essa câmera e agradecer as pessoas. Tá bom, fico grato a Deus, fico grato a você, pastor Aristóteles. Amém. E deixo para você que nos acompanha agora, Pode olhar para essa câmera. e deixo para você a mesma frase que eu aprendi e encarnei do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis. Um dia esse homem de Deus esteve aqui em Aracaju, há muitos anos atrás, e ele disse: a minha única e ilimitada ambição é pregar o evangelho. E eu digo, a minha única e ilimitada ambição, pastor Aristóteles, povo de Deus, é fazer
a obra missionária. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Um abraço para Aristóteles. Amém. Deus abençoe, Deus guarde você, Deus proteja você. Muito bom a sua presença conosco nesse bate-papo tão maravilhoso. Um bate-papo hoje transcultural. É isso mesmo. Então, que você seja muito abençoado e que surja dentro de você o desejo de ajudar pessoas, quem sabe fora do país. Mas você pode também fazer missões aqui no seu bairro, aqui no seu, pertinho de você, em locais de favela, locais que estão precisando de muita ajuda. Vai lá, se coloca à disposição como voluntário e faz a coisa acontecer. Deus te abençoe. Me conta aí, fica por aqui.